Eu treinei um modelo de machine learning que olha três informações de um país e acerta com precisão de 96% qual é a parcela da população que paga a mensalidade de academia. E o mais interessante não é o modelo, é o que ele mostrou sobre a relação de dinheiro e saúde. Se você está aprendendo machine learning e ainda acha que é só fazer um ponto fit do scikit-learning, esse vídeo vai mostrar para você como os profissionais fazem e como os iniciantes sabotam os próprios modelos sem perceber. E fica até o final, porque o erro que eu vou mostrar para eles sabotarem os próprios modelos acaba reprovando muitas pessoas em entrevistas para a área de ciência de dados. Salve, eu sou o Vitor Zoré, coordenador de um time de Machine Learning e Inteligência Artificial em uma consultoria, e esse quadro aqui é o Vibe Code Machine Learning, episódio piloto. Para começar, toda empresa que vende alguma coisa, ela quer responder uma pergunta: aonde é que está o meu próximo cliente? E uma rede de academia decidindo para qual país expandir, precisa fazer ou deveria estar fazendo a mesma modelagem de dados que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. E se houver erro nesses modelos, esses erros podem custar milhões. Modelar apetite de mercado é uma habilidade valiosa em fitness, em banco, em qualquer setor. Para esse modelo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu usei basicamente um arquivo CSV com dados, código Python e uns minutos de raciocínio. Se você quiser replicar, você não precisa ter um doutorado ou GPU no seu computador. É muito simples. Eu vou te entregar o caminho na ordem certa: negócio, estatística e ferramenta. Você vai sair desse vídeo conseguindo replicar no seu próprio dataset. O plano de voo hoje tem 4 partes. O primeiro é uma análise exploratória, onde a gente vai entender o dado e também vai entender um pouco da economia do mundo fitness. A segunda parada são as correlações, para a gente entender quais são as variáveis que realmente movem o mercado. A parada 3 é a modelagem, que a gente chegou em um random forest com precisão de 96%. 4. Os aprendizados de negócio e uma dica bônus para você nunca mais sabotar os seus modelos. Bora para o capítulo 1. Antes de modelar qualquer coisa, você precisa saber exatamente e detalhadamente o que é que você está prevendo. Esse é o passo que os iniciantes e também os preguiçosos sempre pulam. O nosso alvo, também chamado de target ou variável resposta, vai ser a taxa de apetite de mercado para academias. A definição é bem simples. É o percentual da população de um país que tem uma matrícula ativa nas academias daquele país. Matematicamente, essa taxa é igual a membros dividido pela população multiplicado por 100. E guarda bem essa fórmula, porque lá no final ela vai voltar para separar os que são profissionais dos que são iniciantes. Na prática, nós vamos ver que esse indicador é um termômetro da maturidade de mercado. A Europa, por exemplo, tem um apetite de 11,4%. Já a África tem um apetite de 1,3%. Mesmo continente e a mesma pessoa querendo se exercitar. Entretanto, quase 9 vezes a diferença de um para outro. A pergunta que fica é: por quê? Primeiro número que você precisa ter na cabeça: o custo médio mensal de academias no mundo é de 14 dólares e 37 centavos. Mas presta atenção nesse intervalo. Os valores vão de 5 dólares até 91 dólares. Quando a média esconde um intervalo desse tamanho, é a estatística avisando a gente que existe problemas aí. A média sozinha sempre mente. Sempre que você ver um número assim, você deve perguntar qual que é a média mediana, mínimo, máximo, variância. Entender muito bem esse conceito de variabilidade dos dados vai garantir que você nunca seja enganado por eles. Para você entender melhor, eu vou deixar um card de um vídeo onde eu explico exatamente esse conceito. E nesse slide está a tese de toda a modelagem de dados que a gente fez aqui. Esse acesso ao mundo fitness não é só saúde, é um indicador direto de renda disponível e desenvolvimento urbano. Segura essa ideia porque eu vou provar para vocês isso com números. Correlação. Ele é um indicador que mede o quanto duas variáveis andam juntas. Ele vai basicamente de -1 até 1. Perto de 1 significa que elas crescem juntas ou decaem juntas. Quando for 0, significa que elas não têm relação. E quando for -1, significa que ela tem comportamento oposto. Ou seja, quando uma cresce, a outra decai. Ou o contrário, quando uma cai, a outra aumenta. Mas guarda isso, correlação não é causalidade. Ela basicamente é um indicador, uma pista
de qual é o comportamento de uma variável e da outra variável juntas. Agora dá uma olhadinha o que os dados gritam quando o assunto é correlação. Custo mensal com correlação de 0,86. Basicamente a variável mais relacionada com o apetite de mercado. Se a gente for interpretar, significa que quanto mais caro a mensalidade média de academias no país, mais pessoas têm apetite, têm vontade de pagar a academia para treinar. O que parece meio contraintuitivo, não é? Guarda isso que a gente já volta nisso. PIB, correlação de 0,85. Também uma das variáveis que andam praticamente colada com o apetite de mercado para academias. População urbana de 0,67, o que significa que cidade grande gera mais escala e mais oportunidade para redes de academia. Inatividade física, correlação de 0,20, uma correlação fraca, ou seja, lugar com gente parada não significa necessariamente um terreno fértil para academias. Mas agora voltando naquela correlação meio contraditória que a gente viu há pouco. Por que o custo alto anda tão junto com o apetite de mercado? A resposta é porque os dois são consequência da renda. País rico tem mensalidade cara e tem gente que consegue pagar aquela mensalidade. A resposta é uma palavra: confundidor ou multicolinearidade. O preço não está causando o apetite. Os dois são causados por uma terceira coisa: a renda do país. Traduzindo para quem toma a decisão, a academia não vende só saúde, ela vende um bem para quem tem renda disponível. E isso pode mudar a estratégia de expansão inteira. Lembra que eu disse que correlação não é causa? Se você baixar a mensalidade da Suíça à força, o apetite de mercado deles não vai cair e chegar, por exemplo, no apetite de mercado da África. Porque a renda do país é um fio invisível que puxa o apetite de mercado e também o preço médio da mensalidade das academias. Quando alguém me pergunta por que é necessário fazer uma análise exploratória bem feita, essa é a minha resposta. Identificar a multicolinearidade e outras características dos dados que você está usando para modelar é o que vai garantir o sucesso do seu modelo lá no final, quando ele virar produto. Esses números saem de um CSV com aproximadamente 3.500 linhas, 132 países, com informação de 2000 a 2026. Num projeto de brinquedo ou de exemplo como esse que eu trouxe, esse modelo acaba ficando local no meu próprio MacBook. Mas se a gente tivesse uma empresa grande, esse cara ia estar dentro de algumas ferramentas de nuvem, como a AWS ou GCP, por exemplo. Em produção, isso vira pipeline dentro dessas ferramentas também, ou Vertex AI do Google ou SageMaker da AWS. Esse gráfico é a nossa tese traduzida em uma imagem. Cada ponto é um país ano. Embaixo, à esquerda, África, com PIB de 2,1 mil dólares. Apetite de 1,3%. Lá em cima, à direita, Europa. PIB de 30 mil ano e apetite de 11%. A linha do modelo passa próxima de vários desses pontos. Por isso, o R quadrado de 96%. E o custo por região fecha a nossa história. Europa lidera com 24 dólares, América do Norte e Oceania entre 15 e 18 e a África com 5 dólares e pouco. A mensalidade mais acessível do mundo. Não é que o africano não queira treinar, é que o mercado ainda não tem renda para sustentar o preço. Esse slide tem um detalhe técnico que muda o jogo de modelagem. Olha a distribuição no gráfico à esquerda do apetite original, a variável original. Ela é muito desequilibrada. O termo é assimetria ou skew. Na versão original, a assimetria é de 1,52. Uma cauda longa puxando para a direita. Muitos países com apetite baixo e poucos países com apetite alto. Depois de aplicar o logaritmo, a assimetria vai para menos 0,12. Quase simétrico. Por que isso importa? Porque vários modelos e métricas importantes assumem, em teoria, a assimetria da distribuição. O log serve para comprimir valores altos e esticar valores pequenos, deixando assim a distribuição mais equilibrada. Mas não se aplica em tudo não. Log só vai fazer sentido para variáveis positivas e assimétricas à direita, tipo renda, preço, população, normalmente tem a mesma distribuição. Em dados que já são simétricos ou têm valores negativos, o log não funciona bem. E detalhe, no final de toda a modelagem, você vai precisar fazer a volta.
O que vai para log tem que sair de log. Você treinou em log, a escala da saída do modelo também será em log. E aí você deve usar o exponencial aplicado ao resultado para conseguir chegar na escala original. É um clássico esquecer de fazer a conversão no final do modelo. Algumas vezes isso acontece. O número acaba ficando certo na teoria, mas quando a gente olha para o negócio, ele perde todo o sentido. Agora vamos falar de MLOps, Pipeline. Todo projeto sério de Machine Learning vai seguir essa trilha que vocês estão vendo aqui na tela. Gestão, limpeza, engenharia de feature, treino, avaliação e deploy. E cada caixinha dessa vai ter a sua ferramenta para ser executada na nuvem. Em gestão e limpeza, a gente pode usar o Glue ou a Tina, que fica na AWS. Ou Dataflow BigQuery no GCP. Na hora de fazer o deploy, usando o .pkl, você pode usar o SageMaker Endpoint da AWS ou o AI Vertex Endpoint da GCP. Existe uma terceira opção que funciona nos dois também, que é usar o Lambda, uma função serverless da AWS, ou o Cloud Run, que também é serverless no GCP. Eu fiz tudo isso localmente, mas quando você vai levar isso para uma empresa, um projeto sério, um projeto em produção, você vai precisar usar essas ferramentas com essa mesma trilha dentro da nuvem, ou AWS ou GCP. Para ficar mais claro, o .pkl é um arquivo que tem extensão .pkl, onde é exatamente o cérebro ou a função do modelo que a gente acabou de treinar. É como se fosse um .png ou .csv, só que para modelos de machine learning a gente usa essa extensão chamada .pkl. Sozinho ele não faz basicamente nada. É preciso fazer o load dele dentro de uma máquina e criar o endpoint. Você sobe o .pkl no Vertex AI ou no SageMaker, você faz uma configuração e recebe uma URL. E a partir daí qualquer sistema consegue enviar os dados e receber a informação que o modelo vai calcular. Isso acontece muito rápido, na maioria das vezes em milissegundos. É exatamente esse o tema de produção de modelos. É aqui que o seu modelo que foi feito lá no notebook vira um produto de verdade. Agora vamos falar do treinamento do modelo. Ele foi realmente curto. Carrega o CSV, separa as variáveis preditoras da variável resposta, separa esse banco de dados em treino e teste e chama a função .fit para fazer o treinamento do modelo. O test size de 0.2 que vocês podem ver no código é basicamente a proporção de divisão de treino e teste. No caso, 0.2 significa que eu peguei 20% dos dados que eu tinha e separei eles para treinar o modelo sem que o modelo consiga ver esses dados. E depois eu vou usar no futuro esses dados para fazer o treinamento como se literalmente a partir dali eu estivesse fazendo previsões reais. Não é regra usar 80-20. Também é comum ser usado 30. Ou seja, 70% dos dados eu uso para treinar e 30% dos dados eu vou usar para testar. Existe ainda uma terceira forma de fazer que é 60-20. Então eu faço um treinamento com 60% dos dados, eu testo com 20% dos dados e aí eu faço um refinamento de parâmetro e valido nos outros 20% que sobrou. Já o random state igual a 42, ele é só uma semente aleatória para a gente fixar como foi feita a divisão dos dados. Ele vai garantir que todas as vezes que eu rodar esse código, a divisão que foi feita dos dados seja a mesma. E isso porque a gente pode querer no futuro reproduzir o estudo, ou até em outra máquina, em outro lugar, querer reproduzir esse estudo. Isso garante que uma pessoa que pegue todo o código que eu escrevi aqui, se ela rodar na própria máquina, a mesma divisão vai ocorrer. Treino e teste idêntico, igual ao meu. Mas esse número 42 também é totalmente aleatório, é uma brincadeira de programador e ele não é fixo, você pode escolher qualquer valor. O que importa é fixar em algum número para que isso seja reproduzível em qualquer outro lugar. O nosso modelo ele tem 100 árvores e leva 1,2 segundos para ser treinado, alcançando um R quadrado de 0,96 e um erro absoluto médio de 0,0065. Eu sei que existe 100 árvores no modelo de florestas aleatórias que eu treinei aqui por conta do parâmetro NEstimator. Como ele está fixado no valor de 100, então vão ser 100 árvores compondo essa floresta aleatória. 100 é um padrão razoável para a gente começar. Quanto mais árvores, normalmente você vai melhorando a performance do seu modelo. Mas existe um ponto em que aumentar o número de árvores não vai melhorar a performance. Só vai aumentar o custo e o tempo para treinamento. E é esse o ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar. E esse ajuste, essa busca por esses parâmetros, ela tem nome, se chama Fine Tuning. As principais são Grid Search, Random Search
e Bayes Search. Essas ferramentas elas vão testar variações desses hiperparâmetros, como o N-Estimator, para conseguir otimizar e encontrar o ponto onde você tem a melhor performance com o menor custo para treinamento e o menor tempo. Essa série eu criei e se chama Vibe Coding Machine Learning por um motivo. Eu quero mostrar para vocês os resultados que são possíveis de alcançar apenas com prompt simples. Ou seja, para treinar modelos de Machine Learning, você literalmente só precisa saber pedir para IA generativa. Dá uma olhada no prompt que eu usei, ele é bem simples, mas tem coisas importantes nele. O primeiro é o tratamento que eu peço para ele fazer dos dados. Para dados categóricos como região, eu peço para ele usar o on-hot encoding. É uma forma específica de fazer a transformação de um dado categórico para uma variável numérica. Para quem não domina ainda esse conceito, eu vou deixar um card aqui onde eu falo dessa transformação e é muito importante. Eu também peço para ele fazer a transformação das variáveis numéricas usando Standard Scale. É uma forma de transformar e padronizar essas variáveis para que o modelo atinja melhores performances. Em seguida, eu vou falar qual é o modelo que eu quero e, por último, eu faço um pedido para ele que muita gente iniciante, pleno, sênior, acaba errando na hora de fazer a modelagem. Esse vazamento de dados é quando você deixa, de alguma forma, o dado de treino vazar para o dado de teste. Mas eu quero deixar bem claro que esse foi um modelo construído com prompt simples. Normalmente, quando eu vou desenvolver um modelo que eu preciso garantir performance e que todos os passos sejam seguidos da forma correta, com todas as teorias sendo aplicadas, eu troco muito mais ideia com o agente de IA. Eu avalio cada uma das etapas que a gente viu lá em cima e garanto no final que o que ele processou o dado seja um código correto e que tudo que ele fez não ultrapasse ou quebre nenhuma teoria estatística ou matemática de transformação de dados para garantir os melhores modelos. Além disso, como boa prática, eu sempre peço para ele escrever um notebook com todos os códigos que ele escreveu e usou para treinar os modelos e vou processando esses códigos para eu conseguir visualizar toda a transformação do dado desde lá do início até a parte da modelagem. E por fim, a avaliação e refinamento do modelo. Agora pulando para a fase da avaliação, modelo que ninguém avalia é fé, não é ciência, certo? Então, vamos dar uma olhada nas métricas técnicas do modelo. R quadrado de 0,96. Qual que é a interpretação desse cara? R quadrado de 0,96, isso significa na prática que o modelo conseguiu explicar 96% da variabilidade da nossa variável resposta, ou seja, 96% do apetite por academias nos países. Os 4% que não são explicados são ruídos e outros fatores que não entraram no modelo. Erro absoluto médio de 0,0065. E aqui tem um detalhe que acaba pegando muita gente. No dataset original, essa variável está armazenada como fração e não como porcentagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fração 0,0065 também pode ser usado como porcentagem 0,65%. Mas no nosso caso, como está em fração, eu vou seguir a nomenclatura e vou falar sempre como uma fração. O erro absoluto médio de 0,0065 significa que todas as vezes que a gente faz uma inferência e tenta estimar para algum país, eu espero errar esse valor. O erro quadrático médio de 0,012 é muito importante aqui na nossa análise. Erro quadrático médio muito maior que erro médio absoluto significa que, em alguns pontos, o modelo erra de forma grotesca a previsão. Sempre que isso acontece, vale a pena revisar todo o passo a passo e entender se é possível reduzir essa distância entre erro quadrático médio e erro médio absoluto. Por exemplo, a gente fez uma estimativa para a Europa que tem o valor real de apetite de mercado de 19,4% e a nossa estimativa foi 18,9%. Para a África, que tem um apetite de 1,3%, nós estimamos 1,35%. Isso significa que o modelo acerta tanto para países com um apetite alto, quanto para países com apetite baixo. O que se traduz em um modelo robusto, que pode ser usado em qualquer característica de país. Você pode estar se perguntando, Vitor, essas métricas estão boas demais. Será que não aconteceu algum overfitting desse modelo? Como eu sei que aqui não foi overfitting? O R quadrado ele foi medido no banco de dados de teste. Aqueles 20% que eu expliquei para vocês que são separados e o modelo não consegue enxergar na hora do treinamento. Ou seja, o modelo acertou e teve 96% de explicabilidade
em um conjunto de dados que ele nunca tinha visto antes. Fazer a comparação entre modelos é super necessária em qualquer modelagem de dados. Treinando uma regressão linear, uma regressão Ridge, a gente chegou em um R² de 0,88. Já é um resultado muito bom, e principalmente porque a regressão linear é um modelo muito simples de ser explicado. O Random Forest, nosso vencedor, teve um R² de 0,96. Isso acontece porque ele captura algumas relações que são não lineares, diferente do modelo de regressão linear, que necessariamente sempre vai ser uma reta. E por que ele se destaca frente ao modelo de regressão linear? Imagina o efeito da renda no apetite de mercado. Sair de $2.000 de PIB para $10.000 de PIB muda muito o mercado. É uma diferença grotesca na realidade do país e, por consequência, no apetite de mercado para academias. Mas quando você tem um PIB que sai de 50 mil para 58 mil, para 60 mil, o salto é basicamente o mesmo, só que a realidade não é tão diferente assim. Isso acontece porque o mercado já saturou. Em algum momento, o efeito do PIB para de fazer efeito no apetite por academias. Como o efeito não é linear, o modelo de Random Forest captura o efeito melhor do que o modelo de regressão linear. E temos o Gradient Boost, que chegou aqui com um R² um pouco menor que o Random Forest, mas ainda que ele fosse um pouco melhor que o Random Forest, a escolha provavelmente seria manter o Random Forest como nosso modelo vencedor. Isso acontece porque o Gradient Boost é um modelo muito mais complexo e mais caro para ser treinado. E aqui não existe regra. Aqui tudo depende da decisão de negócio. Você às vezes vai escolher o modelo de regressão linear, ainda que ele seja ligeiramente menos poderoso que o Random Forest ou o Gradient Boost, porque você precisa de explicabilidade para o que você está fazendo. Não é que esses modelos Random Forest ou Gradient Boost não são explicáveis, são as famosas caixa preta. Na verdade não é isso. O que acontece é que eles são um pouco mais complexos e explicar isso para as pessoas que não têm um conhecimento detalhado de matemática e estatística acaba ficando mais difícil. Então, dependendo do seu problema de negócio, a explicabilidade tem um valor alto e você vai acabar escolhendo um modelo que equilibra performance e explicabilidade. E finalmente chegou o momento de eu falar sobre o erro que eu prometi lá no início do vídeo e eu venho falando que vou falar aqui e acabei não falando até agora. Esse é o momento que eu vim trazer para você o erro que muita gente comete e acha que o modelo dentro do notebook ficou perfeito, mas quando esse modelo vai para a produção, ele não performa nada e acaba sendo uma vergonha para quem produziu aquele modelo. Esse erro se chama vazamento de dados ou em inglês Data Leakage. Não sei se eu pronunciei direito. Agora nesse slide vocês vão ver aqui no código, no detalhe, como esse erro acontece. As transformações que você faz em um banco de dados precisam ser feitas antes da separação do dado em conjunto de treino e conjunto de teste, ou conjunto de treino, teste e validação. Por quê? Isso acontece porque se você faz a transformação antes de separar os seus dados em conjunto de treino e teste, na prática, quando o seu modelo é treinado, é como se o seu modelo tivesse dado uma espiadinha no conjunto de teste, porque no fim, o conjunto de teste foi usado na transformação do dado completo. Ou seja, na hora que você está ali no seu notebook, modelando e testando, todos os indicadores vão estar ótimos. Mas quando você levar isso para a produção, esses indicadores de qualidade do modelo vão despencar. O jeito certo é separar o conjunto em treino e teste antes de qualquer transformação. Aí sim, você vai fazer a transformação no conjunto de treino e depois no conjunto de teste. O teste tem que ser tratado como um dado que você nunca viu, porque em produção ele vai ser exatamente isso. Ele é um dado que o seu modelo nunca viu, ele é um dado novo. Por isso é muito necessário tomar esse cuidado e por isso muita gente erra aqui e acaba construindo modelos ótimos no notebook que depois em produção são um fiasco. E agora fechando aqui 3 aprendizados para você não esquecer. Anota. O primeiro é: custo é chave. Custo médio sozinho explica 87% do apetite de mercado. Em Machine Learning, às vezes encontrar a feature que tem maior influência na variável resposta vale mais que o modelo. Esse 87% vem das importâncias das features ou das variáveis respostas no nosso modelo. Uma medida que o próprio modelo de florestas aleatórias te dá. Serve para você entender o quanto cada uma das variáveis preditoras pesou nas decisões que aquele modelo está tomando. Essa é a primeira janela para você conseguir espiar o que está acontecendo dentro da caixa preta.
E se você quiser ir mais fundo, explicar uma previsão específica, individual, país por país, por exemplo, existe uma técnica chamada SHAP, S-H-A-P, que mostra quanto cada variável empurrou aquele resultado específico para cima ou para baixo. Lembra que eu falei que todo modelo, mesmo que complexo, é explicável? É desse jeito que a gente faz para começar a entender. E o fato de custo e PIB dominarem essa explicabilidade do nosso modelo, que é exatamente o que a economia já previa, é um sinal de que ele entendeu o que acontece na realidade e não só decorou um conjunto de dados específico. 2. Random Forest ganhou, com 96% de explicabilidade contra 88% do modelo de regressão linear. Mas é sempre uma decisão de cada problema. Nem sempre o modelo que mais performa vai ser o melhor para solucionar o seu problema. E 3. Pipeline de dados. Proteja os seus dados, não deixe que eles vazem. Use pipeline, só faça transformações depois de separar os conjuntos de treino e teste e durma feliz, sabendo que o modelo do notebook vai ter a mesma performance em produção. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre a fórmula do apetite de mercado? Que era a taxa de pessoas registradas em academia dividido pela população? Então, a gente saiu de uma divisão simples e chegou em um modelo que é capaz de prever o apetite do mercado fitness, do planeta inteiro. Esse é sempre o caminho. Primeiro negócio, depois estatística e depois ferramenta. Se isso fez sentido para você, o próximo passo natural é nós colocarmos esse modelo em produção. No próximo vídeo, você vai acompanhar junto comigo passo a passo de como pegar o ponto PKL, que está local aqui, e como que a gente vai fazer para colocar ele em nuvem, no GCP, em um endpoint, onde a gente vai enviar a informação e ele vai devolver para nós a previsão de apetite de mercado dos países. E se você gostou desse vídeo e viu até o final, tá aqui comigo, eu tenho certeza que ele agregou algum valor para você. Deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve para mais vídeos como esse. Até o próximo, onde a gente vai colocar um modelo em produção usando Vibe Code.